O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Pedro a Jesus: Eis que abandonamos tudo e te seguimos. Qual será perante isto a nossa recompensa? Jesus então respondeu-lhes: Em verdade vos digo que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono de sua majestade, vós que me seguistes também estareis sentados sobre 12 tronos, e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo que deixar a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou os campos, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay una frase entre nosotros que dice, una oración muy bella que le decimos nosotros a Dios: no me dejes morir en pecado mortal. Queridos fiéis, há uma frase muito antiga entre nós, há uma oração muito antiga para nós, que diz: Senhor, não me deixe morrer em pecado mortal. Porque si llegamos nosotros a morir en pecado mortal, sería el peor error, el único error que no se debe de cometer en esta vida. Porque se nós morrêssemos em pecado mortal, seria o pior erro. Ao contrário, seria o único erro que poderíamos cometer nessa vida. Usted por debilidad puede cometer muchos errores, pero mientras usted esté vivo, esos errores se pueden revertir, se pueden perdonar, se pueden subsanar hablando con Dios y pidiéndole perdón. Os senhores, se estiverem vivos, podem, porventura e por desgraça, cair em muitos erros, em muitas debilidades, em muitas fraquezas, mas enquanto estamos vivos, nosso Senhor pode perdoar, pode ensinar, pode contornar estes erros. Pero si llegamos a cometer un pecado mortal y morimos nosotros sin arrepentirnos, sin hablar con Dios, sin pedirle perdón a Dios, entonces no hay, ni Dios nos puede salvar en ese momento, porque nosotros estamos decidiendo nuestra condenación eterna. Mas se nós tivermos a desgraça de cair no pecado mortal e morrermos neste estado, sem conversarmos com Deus, sem nos arrependermos verdadeiramente, sem buscarmos a salvação, então nem mesmo Deus pode reparar este dano que nos acontece. Entonces por nada del mundo vayan a morir en pecado mortal, por nada del mundo estén en pecado mortal, porque en cualquier momento puede llegar la muerte. Então, por nada no mundo se deixem morrer em pecado mortal. Por nada neste mundo deixem se conviver com o pecado mortal, porque a morte pode nos chegar a qualquer momento. Sería el error de los errores, el más terrible error que podamos cometer, porque ese error ya no tendría remedio. Por toda la eternidad perderíamos a Dios, perderíamos el cielo, perderíamos el amor, perderíamos la esperanza, perderíamos absolutamente todo y sin remedio. Este é o pior erro que podemos cometer, porque afinal de contas, se morremos em pecado mortal, nós perdemos tudo. Perdemos a Deus, perdemos o amor, perdemos a esperança, perdemos ao céu, perdemos tudo. Não tem nada que sobra para nós. Sin embargo, esa oración le falta una palabra más que añadimos todos los que queremos amar a Dios. No nos dejes vivir ni morir en pecado mortal. Mas temos que acrescentar uma palavra nesta oração, porque cremos que lhe falta alguma coisa para que possa ser mais perfeita ainda. Senhor, não nos deixe nem viver e nem morrer em pecado mortal. Porque cuando le pedimos a Dios que no morir en pecado mortal, estamos pensando solamente en nosotros. Pero cuando le decimos a Dios que no queremos vivir en pecado mortal, estamos pensando en Dios. É porque é uma coisa age diferente. Quando falamos não nos deixe morrer em pecado mortal, pensamos somente em nós mesmos. Mas quando falamos Senhor, nos deixe viver em pecado mortal, estamos pensando atualmente em Deus. Porque cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros perdemos la gracia, nosotros perdemos a Dios, nosotros nos hacemos acreedores al cielo. Pero Dios es el ofendido, Dios es el lastimado, el corazón de Jesús es el vulnerado por ese pecado que nosotros cometimos. Porque quando nós cometemos um pecado mortal, nós, claro, perdemos o direito do céu, perdemos algumas coisas, mas podemos resgatar tudo isso.
Mas quando cometemos um pecado mortal, Deus é ofendido, Deus é transpassado, Deus é machucado por causa deste pecado que cometemos. Entonces usted va a la confesión y le dice al sacerdote, ministro de Dios, me arrepiento de haber cometido este pecado. El sacerdote lo perdona en el nombre de Dios. Usted recupera la gracia, recupera la amistad con Dios. Usted sale muy feliz del confesionario. E porque quando o Senhor acaba pecando com um pecado mortal, pode chegar a um confessionário, ajoelhar-se perante Deus, ao sacerdote e pedir perdão, e o sacerdote, abençoando-lhe em nome de Deus, irá perdoar-lhe. E o Senhor sai feliz, porque nosso Senhor apagou o seu pecado, apagou o seu crime, apagou a sua maldade naquele momento. Pero usted sale muy feliz. ¿Y Dios qué? La pregunta es, ¿y Dios? Dios, su corazón permanece adolorido por causa suya, permanece cargando una cruz, permanece colgado de una cruz. Esos fueron los efectos del pecado que usted cometió. Mas, todavia, nós podemos sair felizes do confessionário, mas e Deus? Fica a pergunta. Deus ainda ficou triste, ainda ficou magoado, ainda ficou ferido por causa de nossa culpa. Ya puse en otras ocasiones este ejemplo. Tenemos un papá muy bueno y nosotros lo abofeteamos, lo dije en la otra ciudad, y nosotros nos vamos. De repente nos arrepentimos, le decimos al papá, perdóname. El papá, por ser tan bueno, me perdona rápidamente y me voy feliz. Pero el papá se queda triste, el papá se queda lastimado, el papá se queda humillado por causa de ese hijo que lo lastimou. Eu vou propor agora um exemplo que eu já propus algumas vezes na outra missão que nós fomos, o Monsenhor propôs esse mesmo exemplo, é que quando nós temos um pai muito querido e nós lhe esbofeteamos e vamos embora, mas depois nos arrependemos e voltamos, chegamos e pedimos perdão e nosso pai, que é muito bom, nos perdoa tranquilamente. E nós saímos todos felizes e contentes, mas o papai fica ali, todo triste, humilhado, fica ali sentido por causa daquilo que lhe fizemos. Así pasa con Dios cuando usted comete un pecado mortal. Entonces Dios, que lo ama mucho a usted, que se entristece mucho por ese pecado, se queda lastimado. Su sudor en el huerto, su cargar con la cruz, los azotes que recibió en sus espaldas, cuando le hundieron los clavos en sus manos y en sus pies, se estaba pensando precisamente en cómo perdonar el pecado que cada uno de nosotros cometimos. E quando Deus, nosso Senhor, Ele nos ama tanto, que quando veio para nós, sofreu todo tipo de tormento, teve suas costas flageladas, foi coroado de espinhos, teve suas mãos traspassadas por cravos, e fez tudo isso pensando em como poderia perdoar os nossos pecados. Entonces, cuando usted llega a caer en un pecado, lastima mucho a Dios. Usted lo que está buscando es recuperar la gracia, no perder el cielo, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿y Dios qué? E o Senhor que lastima Deus, que machuca Deus, pode reconquistar a graça, pode reconquistar o céu, mas e Deus, como fica? Entonces, Dios se merece en esta vida, no solamente con la muerte, llevarnos al cielo, sino que Dios se merece de cada uno de nosotros que le ofrezcamos una vida de calidad, una vida piadosa, una vida libre de pecado, porque Dios es lo que está esperando de cada uno de nosotros. E Deus merece isso de nós, não somente na hora da morte, claro, nos perdoar de nossos pecados, para nos levar ao céu, mas também merece de nós uma vida de qualidade, uma vida de virtude, uma vida de esperança que nós possamos praticar os bens espirituais para podermos fazê-lo feliz já nessa terra. Dios, después del pecado de Adán y Eva, voltea a la tierra y ve a todos los hombres pecadores, y Dios se pone triste. Dios está arrepentido a veces de haber creado al ser humano,
Pero cuando llega a ver a uno de ustedes que hace lo imposible por no caer en pecado, por mantenerse limpio, por mantenerse en gracia, esa alma le llena de mucha alegría a Dios. Deus, quando depois de Adão e Eva, depois do pecado de Adão e Eva, ele fica muito triste porque olha para a terra e vê que todos os homens, não há muitas exceções, estão ali sujos pelo pecado mortal. Mas quando ele olha para um de nós e vê-nos no estado de graça, vê-nos praticando a virtude e a santidade, então ele se torna muito feliz, porque vê que estamos praticando o impossível para poder agradar-lhe. Entonces hay que quitar por un momento los ojos en nosotros mismos y hay que empezar a poner nuestros ojos en Dios. Hay que pensar en Dios. Hay que darle algo bueno de nuestra propia vida a Dios. Então, nós temos que tirar um pouco os olhos de nós mesmos e colocá-los um pouco mais em Deus. Nós temos que olhar para Deus, pensar em Deus, colocar nossos corações e nossas intenções em Deus e para agradar-lhe. Cuando usted comete un pecado, usted no es el problema. Es a Dios a quien usted ofendió y hay que darle muchas oraciones, satisfacciones, penitencias, arrepentimientos a Dios para consolar su santo corazón. Quando o Senhor comete algum pecado, tem que reparar de alguma forma a Deus, fazer penitências, fazer orações, buscar muito a Ele, para que possa reparar-lhe seu sagrado coração. Hablando del mismo papá, ¿qué tal si el hijo, en vez de pedirle solamente perdón y salir rápido, se quedara ahí con el papá, lo acariciara, le trajera comida, lo cuidara con mucho esmero para decirle, papá, perdón, no solamente una vez, muchas veces voy a hacerte tu vida bonita, ya de aquí en adelante no voy a ser malcriado contigo, voy a ser buen hijo contigo? Eso sí ayudaría mucho a sanar el corazón del padre que había sido ofendido por su hijo. Então, vamos voltar ao exemplo do pai. Se um filho, no lugar de somente vir, pedir perdão e sair correndo, ele volta, ele oferece uma vida melhor para seu pai, ele acaricia, ele traz uma refeição, ele faz companhia, ele pede muitas e muitas vezes perdão, o pai ficará muito mais contente, muito mais apto a perdoar e dar um carinho de fato para seu filho, como de fato o filho está buscando de verdade isto. Y aquí está la dirección de la santidad que nosotros le debemos de ofrecer a Dios, queridos fieles. Debemos de olvidarnos de nosotros mismos y debemos de empezar a pensar en Dios. E aqui está o caminho, a direção da santidade, caríssimos fiéis. Devemos começar a parar de pensar um pouco mais em nós mesmos e começar a colocar nosso pensamento em Deus, colocar nossas intenções em Deus para poder colocar Ele no centro de nossa vida. En una ocasión, San Francisco de Sales, el obispo de Ginebra, tuvo una tentación. El demonio le puso una tentación diciendo que él ya estaba condenado, que él ya no se iba a salvar, que él se iba a ir al infierno. Em uma ocasião, São Francisco de Sales, o bispo de Gênebra, ele teve uma tentação muito forte do demônio, que ele apareceu e disse que ele não ia mais se salvar, que ele estava tecnicamente condenado ao inferno. Y él lo que hizo es hacer esta hermosa oración. Él no se ocupó de él mismo, él no le importaba irse a las llamas del infierno. A él lo que le importaba era Dios y por eso le hizo esta hermosa oración. Dios mío, si tengo que ir al infierno, por lo menos que en el infierno yo no blasfeme contra ti, porque los que están en el infierno blasfeman contra Dios. Entonces él sabía eso y él decía, me tengo que ir al infierno, pero Dios mío, lo que a él más le dolía no eran las llamas del infierno contra él, era que en el infierno él podría blasfemar contra Dios y le decía esta oración a Dios, Señor, si yo tengo que ir al infierno, por lo menos haz que yo no blasfeme contra ti. E São Francisco de Sales, totalmente esquecido de si mesmo neste momento, voltado somente para Deus, fez uma belíssima oração para Nosso Senhor, dizendo-lhe, Senhor, se eu for para o inferno, que eu pelo menos lá não blasfeme contra ti.
él no se preocupaba de sí mismo, sino se preocupaba por no ofender a Dios, por no lastimar a Dios con sus blasfemias. Ele não se preocupava com ele mesmo, não pensava no sofrimento que teria nas chamas do inferno, mas preocupava em ofender a Deus, pensava nas blasfêmias que poderia vir a dizer a Deus si fosse mandado para aquele lugar. Entonces, queridos fieles, no hay que caer en pecado, no hay que dejar de caer en pecado porque me voy a ir al infierno, o porque voy a perder el cielo, o porque voy a perder la gracia, o porque ya no voy a poder comulgar. No, hay que pensar que si caigo en pecado, antes de caer en pecado debo de pensar que voy a lastimar a Dios, que no va a estar Dios feliz conmigo, que no le voy a dar la gloria que Dios se merece de mi persona. Então, quando eu for cair em pecado, não devo pensar em mim mesmo, não devo pensar que eu vou cair no inferno, não devo pensar deixar de pecar porque somente vou sofrer alguma coisa com isso, mas devo pensar que antes de cair no pecado, e Deus como ficará seu sagrado coração, como ficará destroçado a sua divindade por causa daquilo que cometi, e quanto eu estou na sua presença estou ofendendo. Si piensan más en Dios, va a llegar un momento en que se van a enamorar de Dios, van a compadecer a Dios y les van a hacer un amor muy grande hacia Jesucristo nuestro Señor, y eso es lo que produce realmente la santidad. E enquanto os filhos estão pensando cada vez mais em Deus, vão começar a apaixonar-se, vão começar a amar de verdade a Deus, e vão começar a cada vez mais deixar os maus costumes, deixar as más companhias, as más índoles, e vão começar a ter uma vida melhor junto com o nosso Senhor, deixar o pecado, deixar a indiferença e de fato fazer as coisas somente porque amam a Deus. Entonces algunos de ustedes preguntó amar a Dios. ¿Cómo puedo amar mucho más a Dios? ¿Cómo puedo estar apasionado por Dios? Y tenemos nosotros dos caminos. Então alguém pode me perguntar: Padre, como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu posso me apaixonar por Deus? Como é que eu posso buscar de verdade a Deus? E nós podemos apresentar-lhes aqui dois caminhos. El primero es el silencio. Cuando una persona se derrama hacia el exterior, cuando una persona se ocupa solamente de cosas exteriores y no medita en quién es Dios, entonces jamás va a poder encontrar la santidad. El silencio es verdaderamente el camino para conocer a Dios. Então, o primeiro é o silêncio. Se nós nos derramamos demasiadamente no mundo exterior, se pensamos demais nas coisas exteriores, se começamos a falar demais com outras pessoas, então jamais conseguiremos recolher-nos, meditar, buscar a Deus que está junto conosco mesmo. Por eso para los religiosos es más importante, es muy importante el silencio, y entre más fuerte sea el silencio, más absoluto sea el silencio, más unión van a tener con Dios. Então, para os religiosos também, principalmente, é de suma importância o silêncio, porque quanto mais forte, quanto mais intenso, quanto mais duradouro for o silêncio, maior será a união com Deus. Y dirán los fieles, ustedes que no son religiosos, ¿y nosotros cómo lo podemos alcanzar? Ese silencio, ese no desparramarme en las cosas exteriores, sino ubicarme directamente con Dios. Bueno, es haciendo por lo menos 15 minutos de meditación diaria. Então, se eles puderam perguntar a nós, e eu que não sou religioso, o que eu faço, já que eu não posso passar tanto tempo em silêncio? Como é que eu posso me localizar? Como é que eu posso buscar de verdade amar a Deus e fazer e servir-lhe? E então, um meio que posso oferecer-lhes é pelo menos fazer 15 minutos de meditação todos os dias. Por la mañana, San Ignacio de Loyola nos recomienda como un medio necesario para enamorarnos de Dios el que meditemos en sus sagrados misterios, aunque sea un momentito en la mañana, para preparar nuestra alma a hablar con Dios. Santo Inácio de Loyola nos diz que para podermos aproximar-nos de Deus, para podermos encontrar-nos de fato com Deus,
O meio necessário é pela manhã recolher-nos alguns momentos, nem que seja um pouquinho de tempo, para fazermos de fato, para conversarmos com Deus, para falarmos com Deus. Si no puede por la mañana, por supuesto por la tarde o por la noche lo puede hacer. La misma Santa Teresa de Ávila decía que una persona que medita por 15 minutos diarios pronto alcanza a ser santo. E a própria Santa Teresa de Ávila diz que aqueles que se meditam 15 minutos diários, não importa se for de manhã, de tarde ou de noite, mas que fazem diariamente a meditação de 15 minutos, logo alcançam ser santos. Ese es el primer camino. Necesitamos no solamente rezar, sino también meditar. Este é o primeiro caminho. Não necessitamos somente rezar, mas também meditar o que rezamos. Después de ese primer camino tenemos un segundo, que es el más importante, que es hablar continuamente con Dios. E além deste primeiro caminho, tem um segundo que é muito mais importante, que é falar continuamente com Deus. Usted está acostumbrado a hablar con usted mismo. Se le cae algo y dice, ay, se me cayó algo, ahora voy a hacer esto, ahora tengo que hacer esto. Habla mucho con usted mismo. Então, os senhores conseguem conversar muito consigo mesmos. Quando cai alguma coisa, olhem para o chão e falam, olha, me caiu isto. Quando vão fazer alguma coisa, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que buscar aquele outro. E se conversa sempre muito consigo mesmo. Yo le voy a hacer una propuesta. En vez de hablar consigo mismo, empiece a comunicarse con Dios. Dígale, ay Señor, se me cayó esto, pero yo voy a ser paciente. Señor, ahora qué voy a hacer en este día, tengo que hacer esto, ¿me ayudas a hacer esto, mi trabajo durante el día? Então, eu vou fazer-lhes uma proposta. No lugar de dizer para si mesmo, me caiu isto, eu fiz isso, fale com Deus, meu Senhor, me caiu isto, mas tenho que ser paciente. Meu Senhor, farei isto, farei aquilo, farei aquele outro. Por favor, me ajude a cumprir as minhas obrigações. Comece a conversar mais com Deus, falar bastante com Ele e tornar-se mais íntimo dele. Entonces, dejar de hablar tanto con las redes sociales, dejar de hablar tanto con la gente y empezar a hablar un poquito más con Dios. Si usted empieza a hablar con Dios, tenga la plena seguridad que Dios se va a comunicar también con usted. Então, deixar de falar um pouco nas redes sociais, de deixar de falar um pouco demais com agentes ao redor de nós, mas falar um pouco mais com Deus. É um caminho seguro para alcançar uma grande santidade. Si usted empieza a hablar con Dios, Dios se va a comunicar con usted y se van a transmitir Dios la santidad y usted sus necesidades a Dios y se va a hacer una amistad muy estrecha entre Dios y el alma suya. E quando começarmos a falar mais com Deus, se aumentará muito mais a amizade entre nós, por causa que será um consórcio, uma comunicação. Deus nos comunicará a sua santidade e nós lhe comunicaremos nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossas orações. Trate de estar más solo con usted mismo, enciérrese en su cuarto, los religiosos guarden un poquito más de tranquilidad, utilicen el gran silencio de la noche, utilicen sus ratos de oración, sus ratos de lectura espiritual para hacerse más interiores, más espirituales y empezar a hablar con Dios. No se comuniquen, entre menos se comuniquen con los hombres mejor y hay que empezar a hablar mucho más con Dios. Esa amistad nos va a producir a nosotros una mimetización con Dios, un intercambio de santidad de Dios para con nuestra alma. Então, se conseguirmos ficar mais um tempo em nosso quarto recolhidos, o religioso aproveitar mais tempo do grande silêncio, mais o tempo das leituras espirituais, de momentos sós com Deus, da meditação. Então, aos poucos vai haver essa mimetização com Deus, esse intercâmbio, essa modificação em Deus, que vamos conseguir receber mais da sua santidade, da sua vida, da sua perfeição. Entonces algunos de ustedes dirán, ¿por qué después de tanto tiempo no soy una mejor persona, no soy más bueno, no soy más santo? Es porque le ha faltado más unión, más conversación, más intimidad con Dios. Então alguém pode perguntar, então, como depois de tanto tempo, depois de tantos meses, depois de tantos anos rezando, eu ainda não sou santo, tenho tantos defeitos, tantas imperfeições? Então ele responde tranquilamente,
que é porque ainda não tem conversado direito com Deus, não tem colocado a sua vida toda nas mãos de Deus, para que Ele possa operar de fato em ti. Entonces, resumiendo, tenemos dos obligaciones. Un poquito más de silencio, porque Dios habla en el silencio, un poquito más de interioridad y hablar mucho con Dios. Então nós temos duas obrigações. Primeiramente, fazer um pouco mais de silêncio, recolher-nos um pouco mais, tratar um pouco, e segundamente, falar muito mais com Deus, tratar bastante com Ele e viver muito mais tempo intimamente com Ele. Si usted logra la continua presencia de Dios, siempre hablando con Dios, teniendo siempre a Dios con usted, siempre teniendo comunicación con Dios, como dicen los santos, la presencia de Dios, guarden mucho esta frase, la presencia de Dios, no se me va a olvidar Dios, siempre voy a estar con Dios, antes de dormir, al momento de despertar, cuando estoy comiendo, cuando estoy solo, no estoy solo, estoy con Dios, estoy platicando con Dios. Entre más platique usted con Dios, más grande va a ser su santidad y lo que usted bueno le puede ofrecer a Dios. Então, quanto mais os senhores forem íntimos de Deus, quanto mais estiverem na presença de Deus, e recordem-se dessa frase que os santos muito repetem, a presença de Deus. Quanto mais permanecerem na presença de Deus, quanto mais estiverem diante de seus olhos, ou quando antes de deitar, ou depois de levantar, quando estiverem comendo, quando estiverem sozinhos, recordem-se bem que não estão sós, mas estão com Deus, têm que praticar, conversar com Ele, têm que estar com Ele. Cuando una persona se acostumbra a estar en la presencia de Dios, todos los sufrimientos recobran sentido y los sufrimos con más alegría. Todas las enfermedades las soportamos con más paciencia porque Dios está platicando con nosotros. Cuando nunca nos sentimos solos, nunca podemos estar tristes, nunca se baja nuestra fe, nunca se baja nuestro amor por Dios, porque estamos continuamente platicando con Él y Él nos transmite la fortaleza, la sabiduría, la alegría, el coraje para poder seguir en este camino hacia el cielo. Então, quando estamos na presença de Deus, não tem como não amar, não tem como gostar de Deus, não tem como pertencer a Deus, por causa que se estamos na sua presença, se temos essa percepção de sua imagem conosco, então devemos tomar essa atenção e assim Ele vai transmitindo cada vez mais a sua sabedoria, a sua bondade, a sua graça, a sua benevolência, a sua santidade, e vamos ficar cada vez mais em estado de perfeição diante dele. Propónganse entonces de aquí en adelante llegar a cumplir la presencia de Dios en cada momento. San Antonio María Claret, obispo de Cuba, él estaba continuamente en la presencia de Jesús y de María. Y como era un obispo tenía muchas obligaciones. Lloraba en la noche y en su diario se encontró que decía: Virgen Santísima, tantas obligaciones tengo que a veces hay momentos en que me olvido de ti. E exemplo grande disso é Santo Antônio Maria Claret, que bispo de Cuba, que estava continuamente na presença de Jesus Cristo, da Virgem Maria. E este bispo tinha também muitas obrigações, muitos trabalhos para resolver em sua diocese. E em suas noites chorava muito e escreveu em seu diário algumas frases como esta: Senhor, peço perdão que nas minhas obrigações algumas vezes eu esqueço de vós. Es decir, que siempre, todo el día estaba presente con Dios y solamente en alguna ocasión se olvidaba de Dios. Pero hay cristianos que continuamente están en el mundo y solo una que otra vez se acuerdan de Dios. Entonces, tenemos que cambiar eso para llegar a ser santos. Então, nós vemos que Santo Antônio Maria Claret, ele estava continuamente na presença de Deus e somente em alguns momentos que saía de sua presença. Mas a maioria dos cristãos no mundo, eles fazem ao contrário. Eles estão a maior parte do tempo no mundo e alguns momentos estão na presença de Deus. Nós temos que mudar isso, nós temos que modificar isso para que de fato possamos alcançar a santidade. Llévense esto, queridos fieles, después de esta misa y háganse el firme propósito de hacer hasta lo imposible por acordarnos de Dios y hablar con Él durante todo el día, y ustedes mismos van a notar el cambio en su fervor.
Então, vamos fazer este propósito, caríssimos fiéis, de mudar, de colocar isso em nossos dias, de acrescentar isso na nossa vida. E mesmo que seja devagar e aos poucos, verão que estarão cada vez mais aptos à santidade. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.